Paz e a graça esteja no coração dos amados e amadas do Senhor, amém? Eu sou a pastora Patrícia Costa e venho trazer uma palavra vinda do coração de Deus para o meu coração, para o teu coração, amém? Essa palavra, ela fica em Marcos 14, eu quero frisar um versículo, que é o versículo de número 70. Pedro nega a reconhecer Jesus. E no versículo 70 está escrito: mas ele o negou de novo. Pouco depois que estavam ali, voltaram a dizer a Pedro: por certo que tu és um deles, porque certamente também és galileu. Eita, xarabassurianda, e a tua maneira de falar é igual dele? Fala como ele. E imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera antes que o galo cante: 2 vezes tu me negarás, 3 vezes. E ao dar conta, começou a chorar. Tá entendendo o que o Papai do Céu quer te dizer? Tu já levantou a tua mão, tu já aceitou Jesus, tu andou com Jesus, tu profetizou pelo Espírito Santo que Jesus deixou dentro de ti. Tu já levantou as suas mãos e disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E com o decorrer das lutas, com o decorrer dos anos, veio as provas para te aprovar. E os seus pés se escorregaram. E foi passando o tempo. Você foi se aprofundando. E o deserto foi cada vez mais terrível. Mas o Senhor Jesus, como conhecia Pedro, sabia que Pedro ia errar, sabia que Pedro ia negar, porque na palavra, no versículo 14, no 30, Jesus diz para Pedro assim: Pedro, você vai me negar? E Pedro disse: não, Senhor, eu jamais. Quantos já disseram isso, bateu no peito e disse: eu jamais vou negar Jesus. E hoje se encontra aí, cansado, oprimido, nas garras de Satanás, passando por provas. Eu vim aqui hoje para te dizer: ei, esse Jesus, ele não esqueceu de Pedro. Ele sabia tudo que Pedro ia fazer, mas era tudo um testemunho na vida de Pedro. Porque quando Jesus foi, se o Espírito Santo veio, Jesus já te conhece. Como conhecia os planos dele já para a vida de Pedro. Pedro negou Jesus e ainda disse, quando aquela mulher ali passou: ei, eu te conheço, você andava com ele. Eu não, porque quando o cristão, ele sai da presença de Deus, ele começa a pecar e começa a ir para bares, começa a ir para certos locais, sempre passa um que fala: olha, eu te conheço, você não é aquele que estava na igreja. A vergonha bate. Eu não. Aí você nega Jesus. Aí depois vem o arrependimento, você fala: aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. E não adianta se esconder da presença de Deus, porque quem andou com Jesus, quem conheceu a graça de Jesus, quem conhece o Senhor Jesus, já dormiu com Ele, já comeu com Ele, já ouviu a voz dEle, tem o cheiro dEle, tem o brilho dEle. Você pode estar nas trevas, você pode estar onde que você está, mas você é reconhecido no céu. Aquela mulher olhou para Pedro se escondendo e disse: eu te conheço, você andava com o Nazareno. E ele disse: eu não. Aí eles olharam para ele: mas tu fala como ele, tu anda como ele, tu parece até com ele. Porque é assim que fala no versículo 70 em Marcos 14. E ele fala assim: eu não. Aí o galo canta. Quando Jesus disse para Pedro, antes que o galo cantar: 2 vezes tu me negarás, e na terceira tu te lembrarás. Não foi simplesmente o cantar do galo. Foi Jesus mostrou para Pedro, a consciência de Pedro, que quando
Pedro caiu em si, ele se arrependeu e a palavra fala no versículo 72 que Pedro lembrou das palavras de Jesus e chorou. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Quantas vezes você tá aí, lembra do teu chamado, lembra quando você esteve lá no altar louvando ao Senhor, pregando a palavra de Deus, e hoje está aí, e quando você se lembra, é reconhecido, você chora e você se arrepende. Isso se chama a presença do Espírito Santo dentro de você. Mas como o Senhor já tinha dito a Pedro, já sabia que Pedro ia negar, também o Senhor sabia que lá na frente, Pedro ia ganhar almas ao Senhor. Porque a palavra de Deus fala que em Atos 2, o primeiro sermão de Pedro ganhou milhares. O Senhor já te conhece. Não tem como correr do teu chamado. Não tem como correr de nada, porque você vai ficar aí triste. Você só vai voltar a sentir a presença, a alegria, a paz quando você reconhecer que o que Deus tem para você é maior do que aonde você está. Que a paz e a graça esteja contigo. Jesus hoje te chama: Pedro, levanta-te, vem, porque eu já te conheço. Tu andou comigo, tu tem o meu cheiro, tu tem as minhas palavras, tu tem a minha unção. Não retrocede não, siga avante. Que a paz e a graça esteja contigo.